Olá, irmãos. Mais uma vez aqui estamos para o nosso encontro, esse encontro tão abençoado no nosso culto de quarta-feira da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, quando estamos vendo dentro do nosso projeto, orando por sua família, uma herança eterna, nós estamos estudando o resgate de Deus, do ideal divino para a família. O estudo é Resgatando o Ideal Divino para a Sua Família. Seja muito bem-vindo a esse nosso encontro e que Deus nos abençoe. Uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um dos nossos queridos e amados irmãos. E nós vamos começar cantando um cântico que mostra que tanto irmãos em Cristo, pensando na igreja, como casal, família, nós não podemos jamais viver uma vida egoísta. Nós não podemos ter um relacionamento, por exemplo, você jovem que vai casar e você que já é casado, né, há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, seja lá quanto tempo for, nós nunca podemos pensar em eu vou me casar com essa pessoa para que ela me sirva, para que ela me faça feliz, para que ela me abençoe, para que ela realize os meus sonhos. Nós temos que pensar em doação. Amor é doação. E Deus é a maior prova. A Bíblia diz que Deus deu a maior prova de amor, doando a nós, entregando o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar. Então esse cântico fala de doação, fala que a graça do reino de Deus é para mim e para você, para marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, na igreja, no lar. A graça é para todos, não tem ninguém superior a alguém, não tem ninguém melhor do que alguém. Então, cada um pensando, eu vou abençoar o outro, eu vou abençoar o meu cônjuge, eu vou abençoar o meu irmão. Então vamos cantar esse cântico que fala que a graça do reino de Deus é para mim e para você, ok? Se você souber, aí você canta junto conosco. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Frutificarão. Sou vaso pra te amar e abençoar. A graça do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará. Nossas vidas frutificarão. Sou vaso pra te amar e abençoar. Sou vaso pra te amar e abençoar. Amém.
Nós vamos então continuar com o nosso estudo e vamos colocar nossas vidas, nossas famílias diante do Senhor Deus, porque o nosso projeto é orar pelas nossas famílias, orar pela sua família. E os irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde estão compartilhando certamente esse vídeo com seus familiares e amigos, porque esse é o desejo do coração de Deus para a sua família, esse é o desejo do coração da nossa igreja, é o desejo do nosso coração, que a bênção de Deus, essa graça de Deus esteja sobre todos nós. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela graça do Senhor que se manifestou salvadora em Cristo Jesus. Amém. Cristo Jesus veio nos resgatar da condenação do pecado, da vida sem sentido, da vida na perdição do pecado, para nos fazer novas criaturas, criaturas de acordo com a tua vontade, regeneradas pelo Senhor, perdoadas pelo Senhor. E nós estamos, Senhor Deus, clamando agora pela restauração do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, Jesus. Nessa família que agora participa conosco desse momento de reflexão, de adoração ao Senhor. Abençoa todas essas famílias, ó Pai, não somente da nossa igreja ali, Batista em Cabo Verde, mas dos seus familiares, de cada família, Senhor Deus, nossos familiares, esteja sobre todos nós a bênção do Senhor, trazendo restauração, trazendo libertação de todo mal, Amém. De todo vício, Senhor Deus, de tudo aquilo que é obra de destruição, ó Deus, trazendo vida, vida eterna, Senhor Deus. Nós clamamos também que o Senhor traga cura, Senhor Deus, de toda enfermidade física, da enfermidade emocional, Amém, Senhor Deus, que tanto perturbam, Senhor Deus, as famílias. Ó Deus, vem trazer a libertação, a cura, em nome de Jesus. Nós esperamos em Ti confiamos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor atende às nossas orações, porque Tu és um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos continuar então com o nosso estudo, resgatando o ideal de Deus para a família, tá? Deixa eu mexer aqui, que nós saímos um pouquinho do ângulo. Nosso estudo aqui é tudo, nosso estúdio é tudo improvisado, tá? Nós ficamos bem à vontade aqui, nós cantamos como se estivéssemos na nossa reunião comum de quarta-feira ali na igreja, tá? Nada aqui é profissional, então tudo aqui é espontâneo. Então nós vamos continuar com o nosso estudo, resgatando o ideal divino para a família. Nós estamos vendo o princípio da unidade, tá? O princípio da unidade que o casal deve viver para resgatar esse ideal divino, é o plano de Deus, o casal viver em unidade. Nós já vimos a primeira parte, né? E começamos vendo a comunicação entre o casal. Para se viver em unidade, tem que haver uma boa comunicação, tá? E nós, na semana passada, quarta-feira passada, o vídeo está disponível no nosso canal. Nós vimos já a introdução dessa comunicação entre o casal. E terminamos falando sobre as prioridades de Deus para a vida de cada cônjuge, né? Os cônjuges devem, em primeiro lugar, o primeiro lugar na vida deve ser ocupado por Deus. Nós vivemos numa sociedade de correria. Agora essa pandemia deu uma freada, né? E muita gente está vendo que poderia ter dedicado mais tempo a Deus, achava que não podia. Mas a pandemia veio e mostrou que as nossas prioridades estavam, como sociedade, estavam muito erradas. Inclusive muitos filhos de Deus com as prioridades totalmente invertidas, né? Prioridade é o primeiro lugar da vida ocupado por Deus. O segundo lugar ocupado pelo cônjuge e filhos. E terceiro lugar, o trabalho, as nossas atividades, aquilo que nos sustenta. E nós ficamos de ver hoje um bom parâmetro para saber como está a comunicação
entre o casal. Então, que parâmetro é esse? Como é que a gente pode ter certeza se a comunicação está boa ou não entre o casal ou no lar? Vamos ver isso? Em primeiro lugar, você que vai ver, esse é o primeiro lugar. Sim, podemos ver o primeiro ponto para avaliarmos se a comunicação entre o casal está indo bem é a questão da amizade entre os cônjuges e a confiança. Então, estes são dois parâmetros muito importantes para que possamos avaliar como vai a nossa comunicação como casal. Né? Se existe na vida dos cônjuges a amizade de um pelo outro, aquele companheirismo, o se interessar pela vida do outro, o de querer o bem do outro, então nós vamos nos preocupar em que o nosso cônjuge esteja sendo bem atendido e vamos compartilhar com ele a amizade que nós precisamos ter entre nós. Então a amizade é algo muito importante na vida do casal, porque muitos casais às vezes se esquecem que eles podem cultivar entre eles a amizade e vão buscar amigos fora do lar, né? Ver o esposo ou a esposa apenas para estarem juntos, satisfazerem os seus desejos mutuamente, sem compartilhar um com o outro aquilo que vai dentro de si, né? Aquilo que pensa, aquilo que sente. Então a amizade tem a ver com confiança, por isso esses dois parâmetros estão juntos, a amizade e a confiança. Então, quando nós confiamos no nosso cônjuge, nós vamos ser nós mesmos, vamos falar com o outro aquilo que nós estamos pensando, sem termos medo, né, de sermos julgados pelo nosso cônjuge, de sermos mal interpretados. Então, a amizade e a confiança é algo que deve estar presente na vida do cônjuge. É importante que eu possa dizer que o meu cônjuge é meu amigo e que ele possa dizer também de mim que eu sou amiga dele. Então, se nós consideramos, vemos assim o nosso cônjuge como nosso amigo, então nós não vamos procurar vivermos uma vida artificial. Nós vamos ser nós mesmos, vamos compartilhar os nossos temores, as nossas preocupações, também as nossas alegrias, as nossas conquistas. Então vamos estar construindo juntos uma comunicação saudável, porque temos liberdade de falar um com o outro aquilo que realmente pensamos, aquilo que realmente sentimos. E não somente falamos por falar, mas porque confiamos, porque vemos na pessoa do outro um amigo, alguém em quem podemos confiar, em quem podemos, no momento da nossa angústia, da nossa tristeza, nós podemos colocar aquilo que está acontecendo conosco e aí vamos ter aquele suporte, vamos ter aquele apoio, né? Vamos ser fortalecidos. Lembram-se lá do início da complementaridade deste princípio em que nós vamos depender dos pontos fortes do outro para os nossos momentos de fraqueza. Então, a comunicação ela vai estar sendo avaliada se ela está sendo ideal, se está indo no caminho certo, quando há amizade e confiança na vida do casal. Muito bem. E nós estamos
além de vários textos que nós já citamos nos encontros anteriores, um versículo que nós temos repetido muito é a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Você pode ler todo ele começa falando às esposas, né? Que a esposa deve se preocupar não tanto com aquilo que é exterior, né? Embora toda mulher tem que ter essa vaidade comum, né? De ter um cabelo bem tratado, se ataviar, essa coisa toda. Mas o apóstolo Pedro fala que o principal adorno da mulher, da esposa, deve ser um coração humilde, um coração manso, tá? Um coração submisso a Deus, um coração que possa manter um bom nível de entendimento no lar, ok? Uma submissão inteligente, porque a submissão na Bíblia da esposa para com o marido é totalmente diferente daquilo que o mundo diz. Inclusive o mundo diz injustamente que a Bíblia prega uma submissão cega da mulher ao homem, uma subjugação. Nós já falamos aqui que isso não é verdade. A Bíblia fala de uma submissão inteligente, a mulher como um ser criado à imagem também e semelhança de Deus, com capacidade, com dignidade, com inteligência. E ela é uma submissão voluntária em que ela vai ser uma ajudadora idônea do esposo na realização da sua missão. E a missão principal do lar cristão é a adoração a Deus. Então nisso os dois estão unidos, estão juntos na adoração a Deus. E 1 de Pedro 3, versículo 7, os primeiros versículos então fala a mulher, versículo 7 fala algo muito sério aos homens. Vós, maridos, igualmente, olha só, nessa versão que eu tenho da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Anotada, a editora Mundo Cristão, traz essa palavra igualmente. Vós, marido, igualmente, significa todos têm a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso de manter essa unidade. É um desafio, não é fácil não, porque nós temos que lidar com o nosso ego, muitas vezes egoísta, muitas vezes querendo só para si a atenção, a compreensão, mas a Bíblia diz, vós maridos, igualmente, mesmo compromisso, vivei a vida comum do lar, participe dos desafios, dos problemas, das conquistas, das angústias que permeiam, né, o relacionamento e um lar. Não existe um lar perfeito. Todos os lares têm desafios a serem vencidos. Tem que crescer no conhecimento um do outro, nessa amizade, nesse companheirismo. E isso não é fácil. É uma conquista do dia a dia. Isso não cai do céu também não. Não adianta eu falar, vou fazer uma vigília para o meu lar passar a ser um lar muito feliz e a gente poder ter uma comunicação perfeita, uma amizade, tudo assim vai cair um raio na nossa cabeça. Não vai não. Nós temos que conquistar isso no dia a dia, com muito esforço, muita dedicação, muita perseverança, muita persistência, mas tem que haver humildade para a gente reconhecer erro, consertar erro e ir crescendo nesse companheirismo. A Esther falou aqui da importância dessa amizade e falou também da liberdade. Por falar em liberdade que um casal deve, um cônjuge deve ter com o outro, né, que deve existir entre o casal, liberdade, nós temos uma historinha, está até registrada na nossa apostila, que um casal estava fazendo 50 anos de casados. Aí resolveu, né, o casal ir tirar uma outra lua de mel da boda de ouro no mesmo lugar onde eles tiveram a primeira lua de mel. O casal pode ter várias luas de mel, quantos puder ter, né? Não só quando se casa. E esse resolveu ter mais uma lua de mel, foi para aquele lugar onde foram lá no início do casamento, jovenzinhos ainda e tal. E quando chegou lá, na primeira manhã que eles foram tomar café junto, o marido pegou o pão, né,
lá na pousada onde eles estavam, pegou o pão e cortou o pedaço de pão e deu para a esposa a pontinha do pão, aquela pontinha, né? O final da bisnaga, né? E deu para ela, sorrindo, alegre, feliz. E aí ela comeu aquilo ali, mas assim, não depois de 50 anos, tá? E então eles começaram a conversar, eles tinham assistido um encontro de casais lá na igreja deles, né? E aí, nesse encontro, foi falado sobre a comunicação. E aí ele perguntou para ela, vamos aproveitar para a gente conversar, existe alguma coisa que você acha que eu faço, que não te agrada, que eu deveria fazer diferente? Aí ela, assim, muito sem jeito, né, falou assim, tem. Aí o que é? Você poderia não me dar a pontinha do pão. Por que você me dá a pontinha do pão há 50 anos? Ele tomou um susto, porque ele falou, puxa vida, a ponta do pão é o melhor pedaço do pão para mim. E eu, então, sempre achei que eu estava oferecendo o melhor para você. Quer dizer, ele nunca perguntou para ela, lá no início, na primeira lua de mel, qual era o melhor pedaço do pão para ela. Por ele achar que a pontinha era o melhor pedaço, ele, de boa vontade, veja bem, às vezes a gente, com sinceridade, a gente acaba fazendo uma coisa que desagrada o outro, por falta de comunicação, entendeu? O valor da comunicação. Então, ela disse, o melhor pedaço para mim é o meio. E ele falou, e o melhor pedaço para mim é a ponta. Quer dizer, um estava comendo o melhor pedaço do outro durante 50 anos, porque não havia uma comunicação aberta entre aquele casal. Muitos casais não conseguem manter uma comunicação aberta, tem vergonha de falar um para o outro aquilo que sente, aquilo que pensa. Então isso tem que ser resgatado nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. É uma conquista diária, tá? É um desafio, né? Então essa ilustração nos faz pensar bem nesse parâmetro da liberdade de expressão e ação. Então os parâmetros que nós vimos hoje foi o parâmetro da amizade e confiança e o parâmetro da liberdade de expressão e ação. Porque aquele casal, eles não se tratavam com essa liberdade de expressão, de expressar aquilo que pensavam e que sentiam, né? E de fazer conforme aquilo que sentiam, porque ficava com medo, querendo fazer o melhor para o outro e com medo de desagradar. Então o marido, querendo fazer o melhor para a esposa, dava o pedaço do pão que ele achava que era o melhor. E a esposa, com medo de ofender o marido, aceitava aquele pedaço sem que fosse o que ela queria. Então é muito importante, né, que haja transparência no relacionamento do casal para que esta comunicação seja salutar, que ela seja desenvolvida de maneira saudável. Então aí a gente pode concluir com aquela frase bem interessante que está na nossa apostila, né, que colocamos e a gente gosta muito de repeti-la. Portanto, comunicação é uma arte que precisa ser desenvolvida, né? Nós não vamos conseguir a comunicação da noite para o dia, assim, na primeira semana de casados, né? Então, nem no primeiro ano. É uma arte a ser desenvolvida ao longo dos anos e que requer uma boa pitada de amor, de profundo interesse para com o outro, de querer satisfazer as necessidades do outro e principalmente de gastar tempo, né? Sem o tempo gasto na construção deste relacionamento, na construção desta comunicação para um bom relacionamento, as coisas realmente ficam difíceis, mas elas podem ser realizadas, né, perseguindo este ideal.
Muito bem, aqui nós encerramos essa nossa primeira parte do nosso estudo, porque a outra parte, vai ser o encerramento, nós vamos fazer pessoalmente, assim que for possível, voltarmos da pandemia e tudo estiver normalizado, nós vamos ter um encontro, né, programado, bem anunciado, onde nós vamos completar esse estudo, né, falando de algo mais íntimo para os casais, ok? Vai ser muito interessante, você não deve perder, não pode perder essa outra parte, tá? Que Deus nos abençoe, a todos nós, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Amém. Até o próximo encontro. Amém. Até lá.